sejam muito bem-vindos ao Weavingcast e a cada episódio vamos trazer empresários para contar histórias reais sobre o empreendedorismo. Meu nome é Mariana. E o meu é Cássia, e hoje nós temos uma convidada, ou melhor, duas convidadas muito especiais para esse quadro, que é a Juliane Fávaro e a Rebeca, uma princesa. É muita alegria a gente estar aqui, né, Rê? A Rê não ia vir, mas ela veio porque tem um propósito. A Rê é uma menina que cresceu já nos caminhos do Senhor. Ela é resposta de oração. Eu engravidei de gêmeos exatamente 1 ano depois que eu tinha perdido um bebê. E foi tudo natural, foi como Deus quis. E eu lembro que eu tava fazendo um sacrifício nessa época. Eu tava fazendo jejum de Daniel. E a gente fez 21 dias e por erro de conta a gente deixou mais uma semana. A gente fez uma semana a mais do que toda a igreja tinha feito. Porque a gente achou que não tinha acabado ainda. E foi exatamente nessa semana que eu engravidei dos gêmeos. Olha só, que bênção. E, Ju, a gente se conheceu, né? Foi eu indo até a sua loja. Pra quem não sabe, a Ju ela é proprietária da My Promise, que é uma loja de roupa de criança. As roupas são lindas, confortáveis, incríveis. Eu sou uma mãe que, pelo menos, consumo muitos produtos lá da My Promise. Também, né, Ju, empreende na BabyTube, né? Uhum. Que é a loja que faz... não sei se vocês fabricam ali... Fabricam os ofurôs para bebês, né? E então eu te conheci no momento que eu resolvi. Falei, eu quero ir lá. Na verdade, conheci numa feira. Falei, eu vou na feira, eu quero ver como que... Na verdade, eu fui na feira e aleatoriamente, por uma questão ali... A gente se encontrou. A gente se encontrou e eu falei, gente, que roupas mais lindas. Aí acabei comprando pro Levi e depois eu descobri que vocês tinham loja em Curitiba. Uhum. Aí eu falei, eu vou passar lá pra comprar mais umas coisinhas. Então me conta um pouquinho como é que começou a tua história no empreendedorismo, como que surgiu essa... Tanto a BabyTube quanto a My Promise, como que startou tudo isso? Quando eu conheci o Milton, eu era muito nova. E ele já empreendia há muitos anos. E ele estava passando por um processo na época, um processo de Deus, assim, onde as 3 empresas que ele tinha praticamente quebraram. Então, eu casei com o Milton e com as dívidas do Milton. E aí, nessa época, eu, mesmo sem conhecimento técnico, sei lá, eu entrei com tudo, assim. Eu tenho isso no meu coração desde que eu era pequenininha, assim. Eu falava, mãe, eu não quero ir pra escola, eu quero trabalhar. Então, o trabalho, você conseguir o teu próprio dinheiro, conseguir conquistar suas coisas, sempre ferveu em mim, assim, sabe? E aí, quando eu conheci o Milton, eu quis me meter em tudo, assim. Porque eu falei, não, se não tá bom, então deixa eu ver o que tá acontecendo. Acabou que a gente tirou as pessoas que faziam parte da equipe, e ficou eu e ele cuidando de tudo, e ali a gente recomeçou. Então, eu falo que para você empreender, a gente vê muitos casos assim, né? Que as pessoas não têm conhecimento, mas elas têm um coração disposto, primeiro, a aprender, a ouvir a voz de Deus para ter a direção de quem contratar, quem fazer parte da equipe. Então, são várias coisas envolvidas, né? E aí, a gente começou ali, a gente trabalhava na época com um produto de estética, inclusive eu fui fazer... tecnólogo em estética, tipo, terceiro grau, né? Uhum. Pra eu poder dar curso disso. E aí, logo em seguida que eu me especializei, acabou aquela história. E aí, a gente voltou com a BabyTube, que era um projeto que o Milton tinha parado, que tava dormindo. E a gente recomeçou ele. E isso foi em que ano, mais ou menos? 2000 e... A gente casou em 2006. Foi tudo por ali. Assim. Ah, foi perto. Uhum. E aí a gente recomeçou esse projeto que tava dormindo e foi muito aos pouquinhos, assim, muita gente dizendo, desacreditando, falando. Teve até o nosso contador, já que a gente tá aqui, vou contar. Que ele falou assim, coloca poucando esse balde aí e vai vender na esquina que vocês vão ganhar mais dinheiro. Uhum. Então, assim, era algo que não era um balde, né? Era uma terapia para um bebê. E as pessoas olhavam aquilo como algo simples, qualquer. Então, era envolvido um estudo, formato interno, tudo para ter um encaixe da coluna do bebê, material totalmente livre de tóxicos, pigmento orgânico, mas para várias pessoas ele era algo bem simples, assim.
E a gente acreditou naquilo que muita gente não acreditava, sabe? E aí a gente foi e fez esse projeto acontecer, até que Deus fez ele aparecer na Veja. E a gente foi escolhido como produto indicado para os bebês. Então tinha 2 páginas inteiras com produtos indicados e na página seguinte produtos não indicados. Então a gente não escolhia qual era a página que a gente ia aparecer e eles colocaram uma foto que pegava quase metade das 2 páginas. O produto indicado era a BabyTube bem grandona, falando de todos os benefícios que ela trazia. A partir dessa mídia, que foi aberta por Deus, assim, que a gente não teve absolutamente nenhuma força nossa envolvida, a gente apareceu em vários programas de televisão. Aí o primeiro foi Ana Maria e vários outros. Nesse programa da Ana Maria, ela falou várias vezes a palavra balde. Com isso, várias empresas de balde começaram a vender balde como banheira, que foi aí que entrou o balde. Não tinha, já tinha gente. E de repente entrou um monte de balde de alça mesmo, eles colocavam adesivo e vendiam. Então a gente enfrentou várias coisas nesse período e aí a gente falou, não, então se as pessoas olham isso como um balde, a gente vai reinventar esse produto. E aí que a gente lançou a BabyTube Evolution, que ela é com base de tombamento, ela tem um design totalmente diferenciado. A gente concorreu no prêmio de design, que agora eu não lembro qual que era, que a gente, sem a gente pedir também, foi tudo muito Deus fazendo. E aí a gente lançou a BabyTube Evolution há 6 anos, junto com a Evolution, porque os bebês que usavam pequenininha, elas queriam continuar aquele banho terapêutico. E aí foi. Aí eu fiquei anos cuidando da BabyTube. O Milton sempre teve 2 funções. Ele sempre teve outra empresa e a nossa. E como eu sempre fui muito na frente, assim, eu sempre tomei muito conta, eu cuidei por anos sozinha, assim, sabe? O Milton, ele me dava um respaldo em coisas muito específicas e muito importantes. Mas todo o dia a dia, operacional, fabricação, tudo, contratação, tudo, tava comigo. E assim, eu nunca me senti capaz. Nunca falei, nossa, eu nasci pra ser empresária. Não. Nunca me vi assim. Porque assim, pra mim, eu não sei se um dia Deus quer que me veja assim, talvez ele mude isso no meu coração. Mas pra mim, todo mundo é igual. A gente é uma equipe e se alguém não funcionar, a culpa é minha. Porque eu não ensinei direito, ou porque eu não olhei o que eu tinha que olhar. Então, assim, eu sempre tive uma autorresponsabilidade muito grande, sabe? Até por isso, acho que eu não sei se algum dia eu briguei com algum funcionário. Eu acho que não, porque a culpa sempre foi minha. Então, se tava fazendo errado, porque eu não fiz as coisas direito, e aí eu pago um preço por causa disso. Então, eu nunca me vi um status maior do que alguém. Pra mim, tava todo mundo junto. E nisso, Deus falou pra mim, num determinado tempo, que eu tinha um sonho que eu não tinha colocado em prática ainda, e que tava na hora de tirar do papel, e que era pra fazer acontecer. Que era My Promise. E eu falei, nossa, Deus, mas já tá tão corrido pra mim, né? Eu já tava com os 3 filhos, né? A Sofia, de 15 anos, a Rebeca e Samuel, que tem 11 hoje. E a minha rotina já era tão puxada, mas se Deus tem isso pra mim, eu quero, então, né? Então tá bom, Deus. Então me mostra o nome da marca, me dá detalhes do que o Senhor quer, me ensina a fazer. Porque até então eu não tinha começado uma empresa do nada. Eu tinha pego uma empresa que não estava bem, e ela cresceu com a graça de Deus, porque não foi por mim, mas ela cresceu muito com a minha gestão, que foi Deus que me deu. Deus te usou, né, Ju? Sim. Deus te usou. Então eu não tinha começado a minha empresa, era novo pra mim começar, né, do zero. E parecia que ia ser fácil, mas é completamente diferente. Então, o meu público é o mesmo, mas é tudo diferente. Nossa, é muito diferente. Então, nos primeiros meses, primeiro eu vou contar sobre a marca, né? Eu pedi pra Deus, então, a marca. E aí ele começou a me falar algumas coisas. E aí Deus foi bem específico. Ele falou assim, vocês vão viajar pra fora e nessa viagem eu vou te dar a marca. E quando eu entrei no avião, Deus me deu a marca, tipo, na ida. E aí eu falei, tá bom, Deus, então se é isso. Quando eu voltei, eu já corri pra fazer o registro. Aí eu vi que tinha uma marca de lingerie que eles usavam essa marca como submarca, que no caso era só Promise. Uhum. E daí eu falei, então eu vou colocar My Promise, porque fala sobre a promessa de cada um, né? E daí ela falou, olha, você tem risco de conseguir e não conseguir, né? Porque quando a gente investe, a gente não retorna o dinheiro se você não conseguir a marca. Eu falei, tá bom, vamos lá, Deus me deu, vai dar certo. Eu coloquei, e daí 1 ano depois saiu a marca pra mim, e aí foi a primeira peça que eu fiz. Depois de 1 ano que eu coloquei tudo isso, assim, e fui fazendo aos poucos, sabe? Sim. E aí, minha irmã me ajudava nessa época,
Mas as coisas, assim, estavam muito devagar, as coisas não estavam acontecendo, não por causa dela, mas porque a Elisa era pequenininha e eu não conseguia fazer as coisas direito, porque eu tinha que cuidar da BabyTube com a Elisa pequenininha, os meus filhos, então era muito corrido. Até que Deus falou, assim, que era pra eu participar de uma feira. E aí a feira ia acontecer 2 semanas depois do que Deus me falou. E eu falei, Deus, até agora não saiu uma peça boa. Como assim que eu vou fazer uma feira em 2 semanas? Só que isso pra mim é gás, assim. Tipo, se Deus fala, eu quero obedecer pra ontem, sabe? Por isso que eu te falei, Deus, o que eu tô desobedecendo? Porque se eu souber o que eu tô desobedecendo, eu vou fazer. Eu não quero pagar preço nenhum. Então Deus falou pra mim, eu falei, Deus, o Senhor tá comigo e eu tô contigo, então vai dar certo. E eu fechei a feira, paguei, sem ter nenhuma peça pronta. E eu corri fazer, eu ficava com as costureiras até de noite, era final de semana. Eu fiquei assim, ó, aquelas 2 semanas, só costura, molde e isso, assim. E a gente fez nossa primeira feira, eu olho hoje, ela era tão vazia, e eu achava que ela tava cheia. E aí a gente fez a nossa primeira feira em novembro de 2021, que foi lá na Bebê Gestante, lá no Marubi. E aí começou nessa história, depois disso eu fiz 33 feiras. E aí, quando Deus falou pra eu parar com feira, eu também fiquei muito, assim, com medo se era Deus falando ou não, sem certeza, porque não foi muito assim. Deus não falou assim, com voz comigo. Foi uma sensação que eu tive, sabe? Uhum. Então eu fiquei com dúvida, Deus, isso é engano, é meu ou é teu, sabe? Mas Deus só me confirmou depois que era pra fazer isso, porque depois que eu disse não pra minha primeira feira, foi quando Deus abriu uma porta pra eu abrir a primeira loja no shopping. Foi Deus que fez, né? Porque eu já tinha procurado muitos lugares. Deus já tinha me dado pistas. Então eu estava procurando. Mas Deus trouxe até mim. Eu creio muito nisso, assim. Que quando é de Deus, Ele traz até a gente. Uhum. Aí às vezes a gente fica em dúvida ainda. Mas será que é de Deus mesmo? Mas será que é isso, sabe? Mas se a gente tiver um coração disposto, a gente vai entender. Ele dá mais sinais pra gente não se enganar. E aí eu abri a loja. Faz 2 meses que a gente tá lá no Shopping São José. Com a MyProps. Linda, Primeira né? loja. Ficou Eu creio. linda a loja. As pessoas, nossa, mas era teu sonho, Ju. Teu sonho, fala, o meu sonho é muito maior que isso. Uau. Isso daqui só faz parte um pedacinho do meu sonho. É a sabe? ponta do iceberg, né, Ju? Tô começando. Isso daqui é a minha primeira semente. Minha semente de obediência. Até porque eu nem tava num momento, assim, super maravilhoso pra abrir. Foi um passo de fé e de obediência que eu dei pra abrir aquela loja. Uau, e ficou linda, parabéns. Obrigada. Cada coisinha, assim, cada detalhe ficou incrível. A Mari foi lá comigo, né, Mari? Foi linda. lindíssimo. E como você enxerga, agora indo um pouco para a parte da família, né? Como você enxerga esse legado de vocês mesmo, assim? Porque, querendo ou não, vocês não estão construindo, obviamente, algo que está retido em vocês. Vocês estão construindo algo que eu acredito que vai tocar muitas gerações. Sim. Então, como você enxerga isso hoje? Como que os seus filhos estão envolvidos nesse projeto também? Eu enxergo com muito temor, porque às vezes se a gente for pensar só no mundo, a gente pensa em construir algo para vender e depois descansar. Uhum. E quando você entende que Deus te deu algo que vai alcançar gerações, você não tem coragem de fazer isso. E por alguns momentos difíceis a gente pensou, e até o inimigo, ele prepara às vezes até propostas para que a gente faça isso. Uhum. Mas quando a gente entende que não é para sair da nossa mão, que é pra gente cuidar com zelo, com amor, é totalmente diferente. Então a gente olha a BabyTube e a MyPromise como algo que tá só começando na gente. Deus já deu palavras muito específicas para os nossos filhos. E eu sinto um privilégio imenso, uma gratidão a Deus por Ele ter feito isso, porque tem pessoas que fizeram 3, 4 faculdades e ainda não sabem o que querem fazer. Mas, pela graça e favor de Deus, Ele falou pra gente o que cada um vai ser. Então, cada um já tem uma ideia do que vai ser quando crescer, né? E se você olhar o que Deus falou, tem tudo a ver com aquilo que Deus já plantou no coração deles, sabe? A Rê vai ser médica, né, meu amor? Vai descobrir cura pra muitas doenças, em nome de Jesus. Então, assim, não adianta eu pensar que eu vou passar MyPromise pra Rê, sendo que Deus tem um chamado diferente pra ela. Sim. Eu nunca quis sonhar sonhos que não são de Deus pros meus filhos, sabe? Sim. A Sophie também tem uma outra carreira que ela vai seguir, provavelmente, se ela dizer sim, né? Porque tudo tem o nosso livre-arbítrio.
Mas nesse momento da nossa história, quem tá me ajudando é a Sophie. Porque foi assim, desde a primeira feira, na verdade, desde pequenininha, todas as vezes que eu quis desistir, todas as vezes que eu quis parar, quem foi meu braço forte foi a Sofia. Desde pequenininha ela tinha palavras, ela orava comigo, ela me encorajava a começar de novo se fosse preciso, mas ela não deixava desistir. Então, hoje a Sophie me ajuda porque Deus me entregou uma palavra antes de eu abrir a loja, que a primeira loja seria da Sofia. Então, na verdade, ela não me ajuda, eu que ajudo ela. A primeira loja da McPromise é da Sophie. Que legal. Por quê? Porque Deus viu a semente que ela plantou lá atrás. E hoje ela tá colhendo o fruto disso. Sim. Então, lá em casa sempre foi tudo muito junto e misturado. Eu sempre trabalhei com os filhos, sempre tudo junto, sabe? Isso me fez muito bem, me faz muito bem. Até eu tava conversando antes do podcast que nesses últimos 2 meses eu tô sentindo muita falta disso. E me faz falta real, assim. Porque se eles estivessem comigo, eu não estaria sentindo falta. E ainda antes de abrir a loja, eu acho que aconteceu uma coisa muito grave. Que eu parei de amamentar a Elisa, exatamente 1 mês antes de abrir a loja. Então eu abri a loja já com os meus hormônios totalmente sendo alterados. Porque quando você para de amamentar, Para de muda produzir tudo. ocitocina, né? Meu Deus, e daí você vai achar a ocitocina onde? Eu não consigo achar a ocitocina no trabalho, tá? Uhum. Porque o que eu mais amo na minha vida é minha família. E tudo que eu faço é pensando nisso, nesse legado, que eles vão Sim. construir depois de mim. Então, a Elisa mamou até 4 anos e 2 meses. E aí, eu penso que um pouco dessa minha sensibilidade extraordinária. Vou dar uma palavra bonita pra esse choro todo. É devido a hormônios também. Porque, meu Deus, nós mulheres, né? Vou te contar. O puerpério não é fácil, né? Depois do puerpério também tem algumas que nem começa a diminuir a produção de ocitocina, também complica, né, Ju? Sim, e até numa forma desesperada. Esses dias eu pensei, acho que eu vou ter mais um, porque... Pra produzir mais ocitocina. Porque será que eu vou continuar? Será que eu vou conseguir continuar sem isso? Mas eu preciso me encontrar, sabe? Sim. Porque a gente se doa demais. Eu tenho uma doação, assim, 1000% para os meus filhos. Então, aquela coisa, assim, eu vivo para eles, por eles. E aí, eu preciso ter um equilíbrio, né? Porque eu tenho muita coisa na empresa para pensar. Apesar de eu pensar, mas... Deus também não quer que eu sofra, né? E se eu não tô conseguindo me alegrar dia após dia, porque é isso que eu deveria estar fazendo na loja. Eu deveria estar sorrindo de orelha a orelha. E por que eu choro? Às vezes. E por que aquilo me abate, né? Porque eu não tô mais tendo tempo com a minha família, porque várias coisas estão acontecendo e é muito desafiador. É totalmente diferente das feiras que eu fazia. Eu tenho que ficar repondo roupa toda hora, vendo o que tá faltando. Tipo, é uma outra dinâmica, né? E de gasto também, porque você tem que investir muito mais o tempo inteiro, né? Então eu tô nesse período. Eu achei até que eu vivi algo muito parecido com o bebê quando a loja nasceu, né? Te falei, cara? Não. Parecia que eu tava no puerpério. Porque eu tava muito feliz com o bebê que nasceu, mas também, ao mesmo tempo, eu tive o baby blues. Não é bromas. Eu tinha vontade de chorar em vários momentos. Por coisas que eu tava sentindo falta. Por... Não sei, não chega a ser um medo. Eu não sei o que foi, mas foi algo muito... Aí a gente pode trazer pro espiritual. Muita coisa aconteceu também, né? E sim. Quando a gente tá escondidinho, às vezes é bom que quando a gente aparece, né, tem algumas coisas ruins que acontecem, infelizmente, né? Mas assim, eu tenho que olhar pra... Quando eu faço um vídeo, eu tenho que olhar pra aquela câmera e tenho que pensar nas pessoas que me desejam bem. É, isso mesmo. E o que Deus quer falar pra elas. Porque se eu for ficar pensando na inveja, cara, eu não apareço pra ninguém. Eu me escondo numa caverna e fico lá a vida inteira, só eu e minha família bem protegida. Sem problemas, né? Às vezes eu tenho vontade de voltar pra essa caverna, sabia? Sim. Mas Deus não quer isso pra gente, né? É verdade. Até porque você acabou se tornando uma referência, né, Ju? Então muita gente olha pra você com uma inspiração pra chegar lá também, né? Claro que cada um na sua identidade, né? Sim. Igual você falou. Mas eu acho que cada processo da nossa vida muda um pouco a nossa identidade, né? Não sei, eu vejo assim como se Deus quisesse acrescentar mais coisas na nossa identidade. Quando a gente se torna mãe, por exemplo. Meu Deus, quando o Levi nasceu, eu passei um processo assim realmente desafiador. Porque meu pai estava no hospital e o Levi tinha nascido. E aí,
Tinha dias que eu tava super bem, tinha dias que eu tava muito mal. E aí se descobrir também nessa nova identidade quando a gente tem um filho, né? E querendo ou não, é um projeto nascendo, Sim. também influencia, né? E aí a gente acaba, vejo assim, acaba indo pra esse lado de, meu Deus, que montanha-russa, né, de sentimentos. Sim, é o que eu senti, né? E tem coisas que quando a gente acha que sabe alguma coisa, Deus mostra que a gente não sabe nada. Aí eu falo, verdade. Deus, de novo, começar, Deus, de novo. Tava tão boa achando que eu sabia alguma coisa, porque daí a gente começa a confiar na força do nosso braço, aí Deus lembra que a gente não pode, que a gente tem que confiar na força do braço dele. E eu tô no momento agora, assim, como mãe, né, que eu me senti uma mãe incrível, de verdade. Eu tinha, assim, muito elogio dos meus próprios filhos, que é o que importa, né? Né? E, assim, eu vi que ser mãe de criança é muito fácil. E eu tô começando a ser mãe de uma adolescente. E aí eu vejo que eu não controlo mais tudo. E isso, nossa! Por isso que o filho não nasce adolescente, senão acho que a gente ficava louca. A gente tem que passar por todos os processos. Porque quando a gente chega nessa hora, eu tô até com um livro parado, porque eu não me sinto incapaz de lançar ele, porque parece que eu ainda não sei ensinar como ser mãe de adolescente, sabe? Sim. Apesar da minha adolescente e minha Sophie ser uma bênção, né? Eu passo por algumas coisinhas, assim, né? Algumas adequações e aí, nesses últimos 2 meses, a gente teve um intensivo tão grande nisso. Então, eu sei que não foi, esse choro todo não foi só pela loja, mas foi pelos desafios da minha vida pessoal. Eu tive muitos desafios, assim, muitos. Tipo, Deus, sabe quando Deus escancara tudo? Mostra tudo que a gente tem que arrumar de uma vez só? E aí eu, como mãe, o que a gente quer fazer? Vamos arrumar agora, porque daí você não vai sofrer, não vai cair em armadilha, porque esse caminho você estava vendo o que você estava indo. Então você tem vontade de pegar, arrancar, nem que seja força, e grudar em você e falar, vem com a mãe que vai dar tudo certo. Só que não é assim. Porque quando eles são adolescentes, como a gente já foi adolescente, eles querem fazer as próprias escolhas, eles têm que ter as próprias experiências. Se você deixar isso acontecer diante dos seus olhos e você vê que algumas coisas não são vontade de Deus e você mesmo assim ter que deixar ir, nossa, isso é muito difícil. Deve ser desafiador, né? Muito desafiador. Então, tudo isso misturado com empresa, entende? Então, nasceu um bebê, que é a My Promise. Eu tô com outro bebê maior, que hoje eu falo... A Rê, ela tem muita paciência, graças a Deus, meus filhos, eles têm... Deus prepara tudo, né? Mas a filha que eu mais tô cuidando nesses últimos 2 meses é a Sophie. Porque a gente fica o tempo inteiro junto na loja e chega em casa, ela ainda quer tomar banho comigo, porque ainda não acabou o assunto que a gente tem que conversar. Nossa, já vi uma história parecida. A minha mãe trabalha, eu trabalho com a minha mãe, a gente trabalha o dia todo junto, chega em casa, mãe, tem que te contar umas coisas. Não acabou. Você viu que delícia? E daí eu tenho que... E assim, eu chego em casa, tenho que dar conta da demanda dos 4, né? O que cada um precisa. E eu sei que muitos dias eu falho, porque eu tô cansada. E a Rê me entende, graças a Deus, mas... Carinha da... mas mesmo assim, eu me sinto em falta, né, com eles. Sim. Mas eu sei que nesse momento da nossa vida, eu preciso focar naquilo que tem mais risco. E aí, o que não tem tanto risco, eu cuido, oro, amo, dou carinho, mas assim, meu foco agora tá na Sophie, sabe? Eu creio que ela tá passando por um romper na vida dela, assim, extraordinário. Ela é uma menina usada por Deus de uma maneira sobrenatural. Desde pequenininha, ela tem temor e amor pela obra do Senhor, então ela orou por muitas centenas de mulheres já que não conseguiam engravidar, e a gente recebeu muitos testemunhos através da fé pequenininha dela, de criança, né? Porque para Deus não tem Espírito Santo Júnior, é o mesmo Espírito Santo que habita em mim, habita nela. E às vezes, pela simplicidade da criança, as coisas acontecem mais rápido. Então, ela sempre foi muito usada por Deus. E ela passou um período distante desse mover, digamos assim. Nada muito grave, mas distante do que Deus tinha pra ela, sabe? E agora, nesses últimos 2 meses, Deus tá trazendo com tudo. E eu creio que essa minha oração de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, essa minha entrega que eu tive que aprender a fazer. Chorei quando eu entreguei. Falei, Deus, a minha mão é tão pequenininha.
perto da tua, e porque eu não consigo confiar que você vai cuidar muito melhor que eu. Por que eu acho que eu tenho que mandar mensagem pra ela 24 horas por dia pra ensinar? Sendo que eu já ensinei tanta coisa, e aquilo que a semente que eu plantei não morreu. Por que eu ainda tenho medo de te entregar, sabe? Tem coisas que a gente às vezes fica ali resistindo com Deus, e Deus não pode agir se a gente não entregar, porque Ele dá um livre-arbítrio pra gente. É verdade. E se a gente falar, Deus, é comigo, deixa comigo, Ele vai deixar com a gente. Mas e onde a gente vai chegar na Vai nossa dar força? tudo errado, né, Ju? Tudo errado. Então, eu entreguei de verdade pra Deus, sabe? A Sophie, ela é do Senhor, ela nunca foi minha. E hoje ela tá nas mãos do Senhor de novo, e Deus tá fazendo esse processo lindo na vida dela. Ai, E eu que creio bênção. que Deus vai tocar em outros lares que estão passando por esse mesmo processo. E eu declaro sobre essas mães que as sementes que elas plantaram, elas nunca vão morrer. Amém. Nenhuma palavra de Deus, ela cai no chão. Nenhuma oração, ela volta vazia. Todas elas têm um efeito no mundo espiritual. E mesmo que a gente não veja imediatamente as coisas acontecendo, alguma coisa Deus já tá fazendo. É verdade. Amém. Amém? Rebeca. Que bom que você tá aqui, não foi nada combinado, mas tenho certeza que Deus vai fazer algo. Como que é pra você ver a sua mãe empreendendo, buscando tempo com a família, tudo isso? E como que você se sente, assim? Ela às vezes ela fica triste, porque ela não fica muito tempo com a gente. Daí ela conseguiu tirar o final de semana pra ficar com a gente, só que eu fico com saudades, porque eu gosto de trabalhar lá na loja. Daí a gente tem que a gente sempre combina da gente. Eu e meu irmão, a gente vai até lá, a gente deixa a nossa bicicleta no meio do condomínio e a gente desce lá pra gente ficar escondido até minha mãe aparecer pra gente fazer uma surpresa. Às 10 horas da noite. A gente vai, daí a gente sobe em cima, daí a gente vai do lado do carro e vai até a bicicleta e a gente desce. Isso daí tudo porque a gente quer dar amor pra ela. Porque às vezes ela fica muito triste. Porque ela não passa muito tempo com a gente, ela chega tarde, né, pra casa, né. Daí a gente faz isso daí tudo pra dar amor pra ela não ficar triste. Ai, acho que eu vou chorar. Chorando. Esses dias eu vim bem triste, assim, daí eu cheguei em casa, tinha um monte de bexiga grudada na parede, com várias cartas, assim, com um monte de... Aí é que faz, né? Com um monte de palavras, assim, pra mim, sabe? Pra lembrar quem eu sou. Olha só. Ai, a gente vai chorar. Não é isso como sempre. E como que é, Ju, com o seu marido, assim, em relação a negócios mesmo? Você me falou, você contou ali na história que ele tem outros negócios, mas que agora ele tá mais presente na BabyTube com você, né? Sim. Hoje ele consegue ter um pouco mais de disponibilidade. Como que é, assim, essa divisão de tarefas pra vocês? Até em relação aos filhos, como que vocês se dividem pra dar conta de tudo? Eu sempre fui aquela mãe que queria dar conta de tudo. Então eu sempre aliviei muito pra Milton. E ele teve a gente ainda não sabe exatamente o que foi, mas depois do Covid ele teve tipo um burnout, mas um pânico mesmo. Então eu passei por esse processo com ele durante 1 ano e pouco. Porque a gente não quis ir pra remédio forte, a gente tentou fazer de outras formas. Quando eu conheci o Milton, ele teve isso. Bem quando eu conheci ele, por causa daquela problema com as empresas, ele teve esse mesmo problema. Mas eu achei que ele não conhecia Deus, né? E a gente entrou pra igreja assim que a gente se conheceu. Então eu tinha certeza que nunca mais na nossa história a gente passaria por algo daquele tipo. E a gente passou agora. Então assim, eu tive que... Essas 33 feiras, os 4 filhos, a BabyTube, eu cuidei tudo sozinho. Ele ficou praticamente 4 meses sem trabalhar nada, 8 meses sem conseguir fazer quase nada. Então foi um tempo assim onde eu acho que ali que eu desaprendi um pouco a depender de Deus. Porque eu achei que se eu não fizesse muito,
a minha casa ia cair, ia padecer. Então eu trabalhei muito, 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 muito. Eu venho dessa carga de trabalho muito grande, não porque Deus quis, mas porque eu tentei fazer com a força do meu braço, achando que se eu faltasse, como meu marido não estava me ajudando, a gente podia perder tudo que a gente tinha construído, sabe? Esquecendo que quem deu foi Deus. Então, assim, não precisava ter feito isso. Mas, depois da loja, ele tem uma outra empresa, então ele fica cuidando muito mais dessa empresa do que da BabyTube. Eu continuo com as minhas funções normais da BabyTube, só que eu tenho pessoas que Deus mandou pra mim, assim, né? Uma delas é a Su, que tá comigo há 11 anos. Ela deu só uma paradinha pra cuidar da Aya, que ela teve a Aya há 1 mês de diferença da Elisa. Mas eu tenho pessoas que Deus mandou pra estar do meu lado, sabe? Nesse momento, assim. Então, aí o Milton faz uma parte dele, eu continuo fazendo a minha, tem pessoas de confiança perto da gente, então aí a gente vai conseguindo. E outra coisa que aconteceu que foi muito bom, foi que o Milton começou a cuidar das crianças de uma forma muito mais intencional, né? Como mãe e pai em alguns momentos, porque eu tô fora até tarde, então assim, coisas que ele nunca precisou pensar, janta, né? Ter que dar o banho, daí ele gosta muito da banho neles. A Elisa, ele que arruma o cabelo dela, tudo. Mas, assim, todos os dias. E ele começou a ter essa função de cuidar muito mais dos filhos. E se você for ver, assim, olhar de fora, você vai ver que a mesma ocitocina que eles produzem em mim, eles produzem nele. E hoje eu consigo ver ele como um pai muito melhor do que antes, porque ele tá disponibilizando muito mais o tempo dele para cuidar dos filhos do que antes. Porque antes era tudo dividido, eu ajudava muito, eu fazia quase tudo, então era bem mais tranquilo. Mas hoje, por ele, mesmo parecendo ser difícil, porque ele tem que dar conta de tantas funções, ele que busca na escola agora, tudo, ele que tem que estudar, e era tudo eu que fazia, né? Mesmo assim, hoje eu vejo muitos benefícios que isso causou nele, sabe? Então a gente dá conta porque hoje a gente divide muito mais as coisas do que antes. Antes eu queria ser a Mulher Maravilha, achando que eu ia ser eterna, né? Que minha saúde nunca... Sabe assim? Aquela coisa bem... sem noção, assim, que eu era. Sério, eu não sei onde que ia dar. Eu tava numa carga de trabalho absurda. Não, e eu falo também assim, né? Porque... a gente tem muitas demandas, né? A mulher, por natureza, já tem muitas demandas. Não importa se ela é do lar, se ela é empreendedora, não tem... A mulher, ela tem realmente... ela é multifuncional ali, né? Multitarefas, digamos assim. E a gente precisa de ajuda. Então, acho que às vezes a gente tem essa dificuldade, né? De levantar a mão e falar assim... eu ainda tenho. Por favor, me ajuda. E eu falo assim, que pra eu dar conta de tudo, né? Embora a gente não dê conta de tudo, eu sempre falo. Sim. A gente acha que dá conta, mas a gente não dá conta de tudo. Não. E pra eu dar conta de tudo, eu falo, eu preciso de ajuda. Então, é justamente saber delegar algumas atividades, né? Inclusive em casa, assim. Você distribui atividades de casa pras crianças, assim... Por exemplo, preciso melhorar. Arruma tua cama, isso aqui é responsabilidade sua. Como que é hoje? Como que é, Rebeca? Quer falar? Fala. A Rê, ela é muito responsável. Eu nunca fui de ficar cobrando. Eu errei nisso, tá? Eu errei, porque eu acho que quando você ensina o teu filho é muito melhor. Então eu sempre fui aquela mãe que eu quis arrumar a cama, que eu guardava as coisas que caíram no chão, que eu fazia, sabe? E isso não é bom. Só que a Rê, ela tem uma natureza que por ela mesma, sem eu pedir, ela já faz. Ela tem esse cuidado, ela tem esse amor de servir as pessoas, de ver o que o outro tá precisando e fazer aquilo que o outro tá precisando. Então a Rê conta, filha, que você cozinha desde novinho. Lava a louça, fala. Quando você vê... O que acontece quando você vê uma pia cheia? O que você ajuda, mãe? O que você faz? Eu arrumo a cozinha. Melhor que eu. Deixa tudo brilhando. Eu varro o chão. Eu organizo meu quarto junto com o Samuel. O Samuel organiza, acho que o quarto melhor do que eu, porque ele sempre quer fazer uma surpresa. Ai, que fofinho. Daí eu fico muito feliz. E daí a gente também... A gente tá fazendo... Comida, maçã do amor. Eles aprendem tudo sozinhos. Você faz maçã do amor? É muito bom. Uau! E bem crocante. Tá anos luz à minha frente.
Então é isso, assim, eu acho que mesmo eu sendo falha, na minha falha, Deus ainda é bom e faz eles fazerem por conta, assim, sabe? Mas eu, com certeza, hoje, se eu preciso ser mais intencional, porque ainda dá tempo com a Elisa, né? Dela arrumar as coisas e ter mais responsabilidade, porque isso vai fazer muita diferença lá na frente. Eu sempre fui uma mãe que quis poupar eles e tudo, e isso foi um erro muito grande meu. Eu falo que pra mim é muito fácil amar e é muito difícil educar. E aí eu falei tem um outro filho meu que apareceu na minha vida agora, o Eduardo. Um menino que Deus colocou no nosso caminho, e ele falou uma coisa pra mim que marcou muito pra mim, que ele falou assim: mãe, tia, a minha mãe, ela tem a maternidade bíblica. Daí eu falei: qual que é a maternidade bíblica, amor? Daí ele falou assim: ela é amorosa e firme ao mesmo tempo. E a firmeza, ela faltou por muitas vezes pra mim, assim, sabe? E hoje eu vejo na adolescência a diferença que isso faz. Então, às vezes, quando eles são pequenininhos, não faz muita diferença. Porque você vai lá e faz. Você vai lá e, sabe? E quando eles crescem, não é assim. E o Milton sempre me falava assim: não passa na minha frente. Não invalide aquilo que eu falei. E por ele ser muito enérgico, eu tentava equilibrar sendo muito mansa. E isso não é bom. Porque uma casa dividida não é bom. A gente conseguiu manter e graças a Deus a gente tá tudo bem, mas eu vejo hoje frutos não tão bons porque eu interferi muito na forma que ele queria educar as crianças, de uma forma mais rígida. E eu acho que a rigidez, ela não mata ninguém. Um tapinha também não, porque hoje em dia não pode dar um tapinha, não pode dar, não sei o que lá. Sabe, às vezes assim, tem criança que realmente não pode. A Rebeca, acho que se ela apanhou 4 vezes, 5 vezes na vida, foi muito. Porque realmente ela não precisa apanhar pra aprender, né, Rê? Tem criança que olha o outro errando e já não é. É esperta. Mas o Samuel, meu Deus, era tipo, a gente falava 1000 vezes. Não, meu pai tava dando bronca nele, só que meu pai, ele abre muito o olho. Daí o Samuel ficava rindo. Daí afinhava de novo, daí ele ficava rindo de novo. Tipo assim. Eu rio com cara do perigo, né? Daí, na escola, eu e ele, a gente marcava. Na hora do intervalo, essa hora a gente vai pedir pra ir no banheiro ou no recreio a gente vai se encontrar, porque a gente teve um tempo que a gente ficou em salas separadas. Daí... Contra a minha vontade. Daí, quando a gente era menor, a gente não gostava muito de certas professoras. Daí quando a professora dava bronca na gente ou pedia pra gente sentar, principalmente Samuel, a gente falava nem que é vacatuça. Ele falava assim, ó, vacatúcia. Vacatúcia. Eu não entendia nada. Mas eles queriam dizer nem que é vacatúcia, entendeu? E aí eles começavam a rir, a professora achava que tava rindo deles, mas é porque eles estavam rindo juntos e não conseguiam parar de rir. Eles dormem juntos desde que eles nasceram, então assim, eles são muito grudados. A gente tinha crise de riso de 1 hora. Caninho. É verdade. No meio de tudo isso, né, a gente tem que cuidar do nosso casamento. E eu acho que pra mulher é muito fácil, a maioria, né? Pra maioria, não pra todas, porque algumas não se encontram na maternidade, né? Elas têm uma dificuldade, tem que curar algumas feridas, algumas coisas. Mas quando a gente se encontra na maternidade, pra nós é muito intuitivo, muito fácil. Não precisa de esforço nenhum pra gente ser mãe. Mas o esforço que a gente precisa pra ser esposa. Por quê? Porque quando tá no começo, é tudo nosso, né? O tempo inteiro junto, tudo junto, tudo junto. Começa a vir os filhos, a gente começa a ter menos tempo. E aí, eu chegando em casa, eu penso, eu tenho que cuidar dos 4 e tenho que lembrar que tem um marido ainda. Eu preciso olhar. O turno não vai acabar agora, né, Ju? E daí eu tenho que olhar pra ele, eu tenho que conversar com ele, eu tenho que ter um tempo com ele, porque a gente tem que regar esse amor. Sim. E assim, e por muitos anos eu acho que eu falhei um pouco, sabe? Mesmo sendo uma esposa ótima. Mas assim, tentando fazer as coisas que eu tinha que fazer, assim, mas talvez não com intencionalidade, não com a frequência que eu deveria. A gente quase não sai pra jantar sozinhos. Pra falar que quase não sai uma vez por ano no nosso aniversário de casamento. Senão tudo é com os filhos, tudo.
E a gente nunca viajou sozinho. Na nossa história, desde que a Sofia nasceu. E esse momento que eu tô vivendo hoje, que eu vejo a Sofia crescendo, eu entendo tantas palavras que eu ouvi as pessoas falando que a gente tinha que cuidar do nosso casamento porque os filhos vão e só fica nós dois. E se a gente não cuida? Porque quando a gente tá no meio daquela coisa maravilhosa da maternidade, ocitocina, hormônio, amor, alegria, sabe, desafios, a gente não dá o devido valor pra essa palavra. Eu não dava, nunca dei. Falava, tá, mas tá tudo bem, a gente tá junto, estamos aqui com os filhos, tá tudo certo. Mas hoje eu percebo que não. E uma das coisas que Deus me falou sobre obediência é sobre isso. Porque um pouquinho depois que eu fiz essa oração com a Rebeca, Deus falou pra mim sobre uma coisa do meu casamento que eu tinha que fazer. E a gente, deixou pra lá. Não fez. E agora, Deus teve que usar uma pessoa lá da China pra falar pra mim, pra me confirmar aquilo que Deus tinha falado. E às vezes a gente fala assim, tá, mas será que então, se eu fizer uma viagem com meu marido, todo o resto vai melhorar? Vai. Porque se é isso que Deus quer agora cuidar, Ele não tá preocupado se vai vender 100, 200, 300 mil na empresa nesse mês. Ele tá preocupado se eu vou conseguir cuidar do meu casamento para que a minha família não seja destruída lá na frente. Porque Ele tá vendo lá na frente. E às vezes a gente fica assim, não precisa, porque eu nunca senti essa necessidade. Porque a gente tem uma vida boa no meio dos filhos. Então, eu nunca fui uma mulher que eu preciso estar com ele sozinha em algum lugar para fazer algo diferente, para, sei lá. Nunca tive essa necessidade. Mas Deus tá vendo que essa necessidade é real. Às vezes não é para mim, mas é para Ele. E às vezes a gente é egoísta, pensa só na gente, sabe? Sim. Então eu tô passando por esse processo agora de resgate da essência do meu casamento. Porque quando a gente se conheceu, a gente tinha até um dialeto próprio, a gente falava igual bebê. Ninguém nem entendia o que a gente falava, é verdade. E aí as pessoas oravam e a gente causava muita inveja ao redor, porque o nosso amor era muito puro e genuíno. E o nosso amor, ele foi feito por Deus. Porque o Milton, eu não escolhi o Milton, ele me escolheu. E ele me escolheu, eu não queria ele, de jeito nenhum. Porque eu gostava de outra pessoa. Eu tava me relacionando com outra pessoa. Só que não namorando, porque a outra pessoa se relacionava comigo mais 30. Só que, sabe aquela situação, armadilha? Sabe? Que eu não quero que a minha filha passe, entende? Quando eu falo. Mas Deus plantou um amor no meu coração, Cássia. Um amor tão profundo e verdadeiro, que não foi um amor que veio de um frio na barriga, de uma mão suando. Não foi um amor carnal. Porque quando a gente conhece o amor carnal, é muito complicado a gente entender o amor que vem de Deus. Porque a gente quer sentir aquilo que a gente já sentiu por outra pessoa. Se não for mais do que aquilo, eu não vou ficar com outra pessoa. Eu não vou ficar com aquela pessoa. Mesmo que às vezes eu acho que ele é Deus. Então, quando eu conheci o Milton, eu não gostava dele, ele gostava de mim, ele pediu pra namorar comigo, eu não quis. E quando eu resolvi namorar com ele, sem gostar dele, eu não sei porque eu fiz isso até hoje, eu não sei. O amor de Deus nasceu no meu coração. E eu comecei a amar ele de uma forma muito intensa e profunda. Eu acho que a gente não ficou um dia sem se ver depois que a gente começou a namorar. Sabe aquela coisa assim, grudada? Eu era grudada com ele. Tanto que eu não conhecia Deus ainda, a gente morou junto antes, era tudo junto, tudo. Então, aí, por que eu fui assim, mergulhei na empresa? Porque a gente era um só, já. Era tudo junto. E era um amor muito grande, eu não queria mais ver ele sofrer, eu queria que as coisas acontecessem, a gente ia construir junto, e eu tinha certeza que ia dar certo. Eu não olhei para um homem quebrado, eu olhei para um homem que estava sofrendo, mas que ele ia construir alguma coisa ali na frente comigo, sabe? Sim. Então esse amor de Deus que nasce, que vem de Deus, é o amor verdadeiro. Mesmo que a pessoa tenha sentido paixão, vamos falar que outra pessoa já, né? Mas se o amor não vier de Deus, ele não é forte o suficiente, sabe? E a gente vai fazer 20 anos de casado ano que vem. Uau, merece uma viagem, né, Ju? Merecemos. Até aproveitando os ganchos aí, você entrou no papo de casamento, né? Como que é hoje, por exemplo, vocês têm uma regra? Agora a gente tá no trabalho, a gente vai falar coisa de trabalho no trabalho. Não, a gente tá em casa, agora chega... Eu, por exemplo, chego em casa e falo... Eu não quero falar do trabalho. Por favor, eu preciso virar essa chave, porque pra mim realmente me incomoda, sabe? Porque eu vivi numa casa, né?
com a minha família, não reclamando de forma nenhuma, mas era tudo misturado. Era casa e era trabalho. Só que não tinha assuntos daí da casa. Era somente assuntos do trabalho. Eu falava, gente, não quero falar sobre isso agora. Então, hoje a gente tem o combinado. Obviamente, fala uma coisa ou outra, mas evita. Como que é pra você hoje na sua rotina? Como que isso funciona? Às vezes funciona, às vezes não funciona. Então, Deus falou pra mim lá no começo, quando eu voltei a trabalhar, porque quando eu era com a Sofia era muito tranquilo, mas quando foi os gêmeos, meu sonho era ficar em casa até 18 anos deles. Eu falei assim, eu já trabalhei bastante, agora eu vou ficar até 18 anos com eles. Só que exatamente quando eles estavam com 1 ano e meio, veio uma profeta na minha casa e ela falou assim, Ju, a unção da prosperidade é sobre a tua vida. Se você não voltar pra empresa, vocês estão sendo roubados. Se você não voltar pra empresa, vocês vão perder tudo que vocês construíram. No dia seguinte, eu tava dando a minha empresa de volta. No dia seguinte. E aí, as coisas começaram a acontecer. Quase que a gente perdeu tudo mesmo. Foi, assim, uma coisa absurda. Então, pra mim, é aquilo que eu te falei. Pra mim, é muito fácil ser mãe, mas não é fácil ser empreendedora. Pra mim, não é uma coisa orgânica, natural. É algo que eu me esforço, sabe? E nessa época, Deus falou assim pra mim, seja mãe como se não fosse empreendedora e seja empreendedora como se não fosse mãe. Porque eu misturava tudo. Eu chegava na empresa, eu ficava pensando nos meus bebês. Eu chegava em casa, eu ficava pensando na minha empresa. E aí eu comecei a conseguir fazer isso diante de uma ordem de Deus, mas às vezes não funciona. Às vezes o Milton tem que brigar comigo. Porque daí, às vezes, eu tô falando coisa de empresa, porque tem coisas que eu não consegui falar com ele durante o dia, eu tenho que resolver, se eu deixar pro dia seguinte, eu posso esquecer. E aí acontece que mistura tudo de novo. Mas eu tenho que lembrar dessa regra que Deus me falou lá no comecinho. Sabe? Que eu tenho que ser uma mãe como se não fosse empreendedora. Então, quando eu entro em casa, eu não posso pensar na empresa. E eu tenho que ser empreendedora como se eu não fosse mãe. Quando eu vou pra empresa, eu preciso pensar só na empresa e esquecer deles um pouquinho, né? É difícil, né? É. Que a nossa mente funciona, eu não sei a sua, mas a minha é muito acelerada. A minha também. E aí eu particularmente tenho essa dificuldade, mas eu tento, aqui em casa agora eu vou focar neles, mas às vezes tô com um pensamento um pouco disperso, assim, mas tento não ficar falando do negócio, sabe? Porque realmente eu ficava um pouco incomodada com isso quando eu morava com os meus pais. Eu também ficava incomodada com minha mãe desvalidando meu pai e eu fiz a mesma coisa. Eu acho que a minha mãe não dava voz nenhuma pro meu pai. E eu fiz muitas vezes isso com o Milton. Então, às vezes, a gente repete... os padrões, né? Mesmo sem querer. Então, a gente verdade. tem que ser mais intencional nisso, né? Com certeza. Como que o teu relacionamento com Deus guia você nos negócios? Ou guia você e o seu esposo, né, o Milton, nos negócios que vocês têm? Tudo, né? Não existe diferença. Na verdade, a gente faz muita oração na empresa, né? E por muitos e muitos anos a gente teve oração diária. Agora que às vezes eu tô numa empresa e em outra que a gente falha em alguns dias, mas a nossa empresa chegou a ser igreja, inclusive. É? A gente fazia célula, né? Pessoas de fora. Tudo. Então a gente a gente sabe que independente de qualquer resultado, o principal é Deus. Até porque a gente cuida daquilo que Deus mais se importa nesse mundo, as crianças. Então, a gente profetiza sobre cada uma dessas famílias, sabe? Quando a gente entrega um produto, a gente não tá entregando um produto. A gente crê que aquela criança pode ser curada, que ela pode acalmar. Se ela tá passando por alguma coisa, ela pode ser liberta, livre, sabe? De qualquer mal, porque Deus ele faz muito além, né, do que a gente pode imaginar. Então, aquilo que a gente entrega não é um produto, sabe? É muito mais que isso. E a gente faz tudo, tenta fazer tudo 100% na direção de Deus, assim. Eu sempre falei uma frase que eu queria viver, que eu quero viver 100% dos planos que Deus tem pra nós, né? Eu não sei se isso é possível diante dos olhos de Deus, mas eu creio que se a gente aprender a ouvir e obedecer, eu acho que é possível. Sim. Eu não quero levar sonhos, não quero que sonhos fiquem enterrados até morrer, sabe? Eu não quero que os meus filhos não vivam os planos e projetos de Deus. Então, o que eu mais luto, assim, é para que a gente esteja no centro da vontade de Deus, vivendo aquilo que Ele tem pra gente nesse momento e obedecendo em tudo, para que eu possa ver os frutos disso no futuro. Quero ver os meus filhos casando com as pessoas certas, porque eu falo, né?
a principal escolha da vida do ser humano é com quem vai casar. Isso pode dar muito ruim ou pode dar muito bom, né? É verdade. Pode acabar uma história inteira ou pode formar uma geração muito poderosa. E às vezes a gente... Talvez, não sei, né? Eu oro muito desde que eles nasceram, mas... Que a gente lembre disso, né? A principal escolha, a gente ensinar vai ser só uma parte, mas a maior parte da vida dos nossos filhos, eles vão passar do lado de outra pessoa. E essa pessoa precisa ser escolhida por Deus, para que eles não se desviem do caminho, muito menos deixem de viver aquilo que Deus tem para eles, né? Então, é tudo assim, é tudo. Na empresa a gente tem muita oração e muita palavra de Deus, então cada funcionário que entrou lá, nenhum deles saiu mesmo. A gente já teve funcionários... Foram libertos espíritos demoníacos, tantas situações que já passaram por lá, sabe? Pra mim é muito difícil. A parte mais difícil pra mim é mandar embora. Assim, é muito difícil. E eu que tive que fazer sempre isso. Toda vez que eu tive que desligar alguém da empresa, eu gosto de usar essa palavra, desligar. Porque você desliga a história daquela pessoa com você e ela aí vai se ligar em outro lugar. Né? Porque às vezes a pessoa sai e ela continua ligada e isso não faz bem nem pra ela nem pra nós. Então, eu desligo aquela história e ela vai viver uma outra história. Eu sempre profetizo que vai ser melhor do que quando ela passou pela gente, né? E é isso, assim, eu acho que a gente plantar uma boa semente no coração das pessoas, entender que empresa é muito mais que resultado, são pessoas ali com você. E uma semente que você plantou pode mudar uma geração inteira, uma história inteira. Então, quando a gente vive assim... Tudo fica mais leve, sabe? Eu não vou falar que todos os meus dias são leves, porque não são. E teve muitos anos que não foram, dependendo da equipe que você tá. Mas quando Deus prepara as pessoas certas para estar do seu lado, eu tive muitos e muitos anos de muita leveza, assim. Poucos deles foram muito pesados. E foram pesados porque eu desobedeci. Porque às vezes você quer, por emoção, manter alguém ali dentro... E aí você prejudica a sua empresa, a sua família, a vida da pessoa. Então você tem que ter bem certeza de quando deu tempo, sabe? Pra você tomar a decisão certa e fazer aquilo que Deus quer que você faça. Pra não sofrer à toa. É verdade. Você pode dar uma dica para as mães que querem ser empreendedoras? Eu acho que o empreendedorismo, ele tem que ser um chamado na nossa vida. Porque eu vejo muita mãe sendo empreendedora que não consegue dar continuidade e não faz nem bem um lado nem outro. Então, assim, cada um tem uma história. Eu creio que tem mulheres que Deus quer que elas fiquem em casa cuidando dos filhos. Mas são poucas. Tem muitas dessas mulheres que acham que o papel delas era esse, como eu achei que eu ia ficar até os 18 anos dos meus gêmeos em casa. Mas Deus tem mais para elas. E não quer dizer que o em casa não seria mais, porque todo mundo, né, fala, não, mas em casa é o nosso principal ministério. Mas às vezes Deus tem coisas pra gente fazer lá fora, e por elas não acreditarem nelas mesmas, não estarem orando nesse sentido, não estarem sensíveis a ouvir a voz de Deus nisso, elas ficam só naquela função. E uma coisa que eu me questionei muito quando eu trabalhei, deixei os meus filhos, eu falava, Deus, mas eles precisam de mim. Eles precisam que eu esteja do lado deles. E Deus falou assim, não se preocupe, que quando eles mais precisarem, você vai estar com eles. E eu não entendi aquilo. Eu falei, Deus, mas quando eles vão precisar mais? E agora eu estou entendendo. Não é quando eles são pequenininhos. Porque quando eles são pequenininhos, os 3 horas que você dá para eles é o suficiente para fazer eles aprenderem, absorverem aquilo que você está ensinando, se você der aquele tempo de qualidade, sabe? Mas quando eles são maiores... 24 horas é pouco. Tem que ir no banheiro conversar, né? Tem que tomar banho junto ainda depois do trabalho. Você entendeu como que Deus é sábio? E a gente tão pequeno, no nosso pensamento tão, sabe, limitado, a gente não entende. Então, hoje eu olho pra trás e eu posso comprovar que aquela palavra que Deus me falou é real. Quando eles são pequenininhos, tudo se dá um jeito. Põe na escola, dá um jeito, né? Ajuda no orçamento familiar, até porque a gente tá num país que, vamos falar que quantos % das mulheres podem não ajudar no orçamento familiar? Vai pesar muito o marido, a gente já viu muita história assim também, que o marido se acaba, falta comida em casa e a responsabilidade tá num só, sabe? Eu me questiono muito sobre isso, sabe? Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente fica um pouco em dúvida. Sabe? Porque a gente começa a ver o Velho Testamento e tal. Mas quando a gente começa a entender que Deus, pra mim, Deus não parou de escrever a Bíblia. Pra mim, a minha vida é a Bíblia ainda. Pra mim,
Pra mim, Deus falando comigo todo dia faz parte da mesma Bíblia. Então, Deus fala comigo e eu recebo aquela revelação de Deus, o Espírito Santo fala pra mim. Então, se Ele mandou, me ordenou, vai, seja forte e corajosa e vai fazer o que eu tenho que fazer, é porque isso também tá escrito lá pra mim, entendeu? Uhum. E às vezes a gente se apega num versículo, né? Ah, porque eu já passei as horas de parto, eu já fiz a minha parte, eu tô cuidando dos meus filhos. Tá, mas e se Deus tiver mais pra nós? Pra mim, Ele tinha mais, pra você, Ele tinha mais. Sim. Pra você, provavelmente, Ele vai ter mais. Mas aí vai da gente dizer sim e obedecer. Porque eu vou te falar, pra mim seria muito melhor ficar em casa. Cuidar dos meus filhos é a minha parte mais fácil de fazer. Tem algumas mulheres que não é, mas pra mim é. Mas eu escolhi obedecer e fazer aquilo que Deus mandou fazer fora da minha casa também. Até porque eu alcanço muitas vidas fora da minha casa. Porque mesmo que eu não esteja dentro da igreja fazendo um monte de ministério, nas feiras, no shopping. Ontem mesmo foi uma mulher lá e Deus me usou pra falar uma resposta que eu nem sabia que eu tava dando aquela resposta. Pra ela vir morar em São José dos Pinhais. E ela é do Mato Grosso. Por uma história que eu contei, ela começou a chorar. Eu falei, tá, mas não sou eu. É Deus que tá falando, tá? Porque, ó, eu não, tipo... Você entende que a gente é instrumento onde a gente tá? Então, Exato. adianta a gente ficar só sendo instrumento na nossa casa, sendo que tem uma seara gigante aí pra gente trabalhar? E a gente entende também que tem mulheres que nasceram pra ser do lar, que nasceram pra estar em casa. Até esse termo fica um pouco pesado, né? Mas nasceram pra estar ali com os filhos, dando suporte pro marido. E eu admiro e entendo isso, assim. Uhum. E tem pessoas que nasceram pra ser CLT, tem pessoas que nasceram pra empreender, Sim. né? Cada um tem um chamado, como você disse, né, Ju? E um ponto que você estava comentando, né? Aí sobre filhos. Toda vez que eu vou fazer o Levi dormir, eu vou orar com ele, eu falo, Senhor, que eu não seja a pessoa que vai barrar aquilo que o Senhor tem para fazer de propósito na vida do Levi. Porque é isso que você falou. Nós temos um propósito e cada um tem o seu, né? Você tem um chamado, a Rebeca tem outro, a Mari tem outro, né? Então, cada um tem um propósito. Mas se nós ficamos nessa posição de, eu não vou ficar só nesse quadrado aqui e a gente não avança, eu falo, não quero ficar barrando o Levi de viver o que ele tem pra viver com Deus. Então eu sou muito assim também, eu falo, filho, vai que as mães lá na escola, né, esses tempos mandei o Levi pra ir pra um passeio da escola e vai fazer 3 anos ainda. Eu falei, não, filho, vai. Aí as mães lá no grupo falavam assim, você vai ter coragem. Eu falei, ué, gente, deixa o menino viver. Eu sou bem assim, gente, vai, aproveita. Então eu sempre olho pra Deus e falo assim, Senhor, eu não quero ser a pessoa que vai limitar, sabe? Uhum. Óbvio que eu sou cuidadosa, né? Eu não vou mandar meu filho na casa de alguém. Sim. Eu tenho os cuidados que são os cuidados básicos, né? Mas eu tento não sufocar, assim, pra ele viver tudo que Deus tem pra ele mesmo. Isso daí é uma chave, porque bem quando eu tava começando a orar nesse processo da entrega da vida da Sophie pra Deus, sabe? E eu, todo dia ainda tenho que entregar, tá? Porque eu até ouvi uma palavra esses dias que quando a gente entrega algo pra Deus, o inimigo coloca um botão assim na nossa cabeça e toda hora ele aperta aquele botão e fala, pega de novo, ó lá, ó, o que ela tá fazendo, olha lá, interfere, vai. O tempo inteiro. Ele mostra coisas pra gente interferir de novo e pegar pra gente. Então a gente tem que dizer não o tempo inteiro e falar, Deus é tua, Deus eu entreguei, Deus é tua. E bem no começo desse processo, a primeira oração que eu recebi sobre isso, que eu pedi ajuda, foi aquela, eu não lembro o versículo de cor, mas fala sobre a gente, se Deus não cuidar, vão vigiar o sentinela, sabe? Uhum. Tipo assim, o que adianta eu achar que eu tenho 1000 olhos pra olhar 24 horas o dia dela, se eu não tenho? Vai ser tudo em vão, se Deus não cuidar, aquilo ali é em vão. Então a gente lançar os cuidados do Senhor, desde uma noite de sono quando eles são bebês, eu sempre orava, Deus, eu sei que eu tô dormindo, mas o Senhor tá cuidando, eu nunca tive medo que eles fossem morrer afogados. Porque eu sei que esse medo é do inimigo, pra fazer a gente não descansar e tá no outro dia acabada. Então eu falo, Deus, tá aqui, pai, esse neném é teu, pai, antes de ser meu, pai. Então faz esse bebê dormir, protege ele durante a noite, coloca teus anjos guerreiros acampados ao redor dele. Eu declaro em nome de Jesus, ele não vai ter afogamento, ele não vai sufocar nada, ele vai dormir a noite inteira, vai ficar bem. Então eu sempre declarei isso pra quando eles eram bebês, e hoje eu tô aprendendo a declarar grande, né?
Deus, eles não estão mais nas minhas mãos. Enquanto eu tô aqui trabalhando, no caso eu tava dormindo naquela época, mas enquanto eu tô aqui trabalhando, o Senhor tá cuidando. Enquanto eu tô aqui na empresa e ela tá na escola, quem tá olhando na escola é o Senhor. É isso mesmo. Porque a gente não consegue ir pra todo lugar, né, Ju? A gente não tá o tempo todo com eles, então... As escolhas vão ser deles. Exatamente. Mas a gente teve um papo muito legal, né? Acredito que muitas vidas serão edificadas mesmo com a sua história. Creio que cada um tem um contexto, cada um tem um cenário que vive, Sim. né? Mas imagino que tudo isso teve um propósito, né? Essa mensagem que você trouxe hoje, uma coisa que me chamou muita atenção de tudo que você falou foi sobre nós estarmos bem, né? Que a gente precisa estar bem. E na hora me veio assim, por mais que as empresas sejam CNPJ, e eu sei que essa frase é muito comum nos dias de hoje, ela é composta de CPFs, né? E quando o CPF não tá bem, ainda mais o CPF, que é o CPF principal, quantas vidas são impactadas com isso, né? Quantas pessoas são impactadas, porque não é só a tua família, não é só você, mas são tantas pessoas em volta que dependem do teu bom desempenho, do teu desenvolvimento na empresa, dependem que tudo fique bem para que eles também possam estar bem, né? E assim como, né, entre outros cenários também, né, mas trazendo justamente isso, quando a gente tá bem, acredito que as coisas também tendem a ficar bem num todo, né? Quando a gente tá 100%, acredito que o todo também é atingido, né? Um dia eu recebi uma palavra, eu tava um pouco desanimada, e aí Deus falou que eu era como Moisés. Se eu baixasse a mão, a gente perdia a guerra. Olha só. Eu falei, Deus, mas você não pode lutar por mim? Só hoje. E aí Deus falou que tinha mandado pessoas pra segurar minha mão. Então, assim, não é... Às vezes vai ter dias que não é que a gente não tá bem. Sim. Tem muitos dias que a gente não tá bem. Mas aí Deus coloca alguém pra orar com você, ou peça ajuda pra alguém, né? Pra gente... Porque realmente a gente tem que estar bem. A gente precisa, é o nosso papel, a gente tá na frente, né? E o nosso desânimo, ele causa desânimo, a nossa coragem, ela causa coragem. Então, tudo que a gente faz na nossa empresa ecoa em todo o resto. Então, se você tá acreditando naquilo mesmo, em todo o coração, as coisas acontecem. E é justamente aí que o inimigo trabalha, pra desanimar a gente, pra gente parar de acreditar. E quando você vai vendo, tudo vai sendo minado, sabe? E aí a gente não entende mais por que eu tô passando por esse problema. É porque eu não tô primeiro conseguindo ter uma visão de outro ângulo, eu tô no meio do problema, tentando resolver o problema e esquecendo que talvez tenha uma solução só se eu sair daquele olho do furacão. Igual a gente fala, né? Tem um furacão, se você for sair um passinho pro lado, você vai ver que não é tudo aquilo, né? Mas às vezes a gente fica ali, daí não sai. Fica, sabe, um redemoinho e você não consegue sair daquilo. E a gente precisa sair desse lugar, entender que nem todos os dias vão ser bons, nem todas as fases são boas. Tem fase que a gente vai ter que arar a terra, que dá muito trabalho, sem ver nada de fruto. Aí você, depois que você arou a terra, que você tá bem cansado, daí você tem que plantar a semente. Aí a semente vai ficar quantos dias ali? Pra depois ela começar a aparecer um pouquinho dela pra fora da terra. Aí ela tem que crescer. Aí ela vai florescer. Aí ela vai frutificar. E a gente quer tudo rápido, o imediatismo do mundo, ele acaba com a nossa fé, com a nossa esperança. E a gente tem que entender que todos os dias a gente está plantando semente, todos os dias a gente está colhendo alguma coisa que a gente plantou lá atrás. Então, a gente não pode... Hoje até recebi um versículo bem fofinho ali, pra gente não deixar de fazer o bem, porque ao seu tempo a gente colherá, né? Se a gente não desfalecer. Ou seja, se a gente não parar de fazer. Então, assim, a gente tem que fazer o bem todos os dias. Mesmo que você seja machucada por alguém, mesmo que você seja enganada, porque a gente passa por essas situações de traição, de alguma coisa na empresa, a gente tem que esquecer daquilo ali e continuar fazendo bem pra quem tá do nosso lado, fazendo bem pra tudo que a gente puder. Porque no tempo certo, Deus vai fazer a gente colher as coisas que Ele tem pra nós, né? É verdade. Fechamos, então, com
esse final com chave de ouro, assim, né, Ju? Ju, muito obrigada pela sua presença, pela presença da Rebeca. Foi muito especial. Muito especial você estar aqui também, de verdade. Sim. Tenho certeza que outras famílias serão impactadas por isso, né? Como eu já Amém. disse. E que eles possam aprender, né? Com um pouco da experiência que vocês trouxeram pra gente hoje. Amém. Que assim seja. Se você chegou até aqui, não perca esse episódio e comenta aqui o que você pode ouvir, aprender e aplicar na sua vida. Siga nossas redes